futuro. Então eram excelentes consultas para mim, porque para mim era enriquecedor demais. E aí ele liga para mim, eu disse, Adriano, eu tô afastado, por isso tal. E a gente me chamou para jantar. E aí foi quando ele insistiu novamente para que eu usasse o aloe vera. Ele já tinha me dado, era um potinho amarelo quadradinho, né? Era a embalagem mais antiga. E eu tinha jogado fora aquela embalagem, eu não via nenhum benefício, um mato, uma planta. O que vai fazer mais do que os medicamentos e os protocolos médicos? Então, essa era a minha visão em 2020. E aí eu aceitei a indicação, porque eu também não tinha muita saída ali. E tomei o aloe vera, em 30 dias, eu fiz assim, ó, subi. Eu cresci, voltei, recuperei minha memória, melhorei da tosse, da falta de ar, e aí eu me senti vivo de novo. E aí eu me perguntei, o que essa plantinha, o que essa garrafinha amarela tem de tão bom que os medicamentos não fizeram efeito, e essa garrafinha amarela com aloe vera lá, com um extrato de mato, deu certo. E aí eu comecei a estudar, comecei a querer responder essas perguntas. E voltei ao consultório. Quando eu voltei ao consultório, chegou um paciente igual ao que eu estava antes de tomar aloe vera. Mesmos sintomas. Perda de memória, falta de ar, tosse, arritmia. E eu disse, era um paciente e um amigo, eu disse, toma esse aloe vera, eu não sei nem o que tem aí dentro, mas me ajudou muito. 30 dias depois, volta ele ao consultório, doutor, tô bem, tô melhor. E eu disse, caramba, a gente vai ter que começar a responder isso. Então eu comecei a ter um relacionamento mais profundo com o Adriano, no sentido de entender o que tinha. O Adriano me passou tudo que tinha sobre a aloe vera, e aí eu comecei a estudar, comecei a ver estudos do Google, e ao mesmo tempo, 2020 para 2021, estava a Sociedade Médica, a Sociedade da Saúde em geral, estava buscando muitas explicações. Né? Por que pessoas com o mesmo perfil, mesma idade, mesmo peso, mesmo nível de estresse, um ficava vivo e outro morria na Covid? Por que isso acontecia? Porque pessoas separes, semelhantes, um não está mais aqui, outro está aqui. E aí a gente começou a observar que o estilo de vida, a alimentação, a gestão do estresse, tudo isso fazia diferença na vida. E aí eu comecei a provar isso também. E isso começou a fazer a diferença na minha vida. Passei pai e mãe, para todo mundo que eu amava, meus filhos, eu disse, olha, começa a usar isso aqui. Isso aqui é bom. E realmente começou a fazer a diferença. Então, tudo começou daí. Tá? Essa questão aqui de achado inesperado foi para mim surpreendente demais. E essa guinada aqui, ó, foi realmente uma guinada na minha vida. Eu mudei a minha forma de ver a medicina, de como eu sou médico hoje para o que eu era nessa época. Eu saí da segunda geração da medicina para a terceira geração. A visão que eu tinha de tudo, de mundo, de perspectivas, de sonhos, era uma. Depois dessa garrafinha amarela, é outra. E hoje eu estou no início dessa grande virada, dessa grande guinada, que começou há 6 anos atrás e agora, graças a Deus, está de vento em popa. E, inclusive, eu passei 4 anos da minha vida estudando aloe vera. Quando eu parei, eu decidi estudar queda de cabelo. Então, cirurgia, estou fazendo a parte de cirurgia capilar, transplante capilar, e tricologia, fazendo pós-graduação. Semana que vem eu estou em São Paulo, a gente está fazendo pós, está operando. Enfim, o homem não pode parar, né? Nós não podemos parar. E espero que esse seja o primeiro de um número volumoso de livros. E esse livro não é do André Valente, esse livro é de todo mundo, de todos aqueles pesquisadores que fizeram as pesquisas. Eu só fiz compilar ali. E eu espero que o livro 2, o 3, o 4, o 5, o 10, o 20, o 30, ele venha de pesquisa no Brasil, pesquisa nacional, pesquisa de valor da nossa sociedade, médica e não médica, geral, sobre o aloe vera. Eu espero que isso aconteça, de verdade. Bom, o livro eu dividi em 25 capítulos pequenos, tá? Mas tem todo um referencial bibliográfico para quem quiser expandir a mente, expandir um pouco o conteúdo, está todo lá, o referencial, cada capítulo tem um conteúdo. Então, são 5 partes temáticas, são essas aqui. Começa desde a base molecular, do mecanismo de ação, até o que você pode introduzir para o nosso presente e futuro, né, como saúde. Nesses estudos, eu vi algo muito interessante. Tem um livro de 1930 que cita o papiro de Ebers. O papiro é de 1550 a.C. E ele já tinha escrito
que a aloe vera ela tenha efeito benéfico para pessoas do ponto de vista de pele. Então, você via na cicatrização do paciente, está escrito lá. Isso é um livro de 1930 que relata esse papiro de 1550 a.C. Isso foi o primeiro relato escrito. Com certeza, muita gente viu isso antes e provou e ficou surpreso como eu fiquei em 2020. Um século depois de Cristo, Dioscórides ele faz um livro e relata efeitos benéficos na pele, nas feridas e também gastrointestinal. Então, 100 anos depois de Cristo, já se começou a ver os efeitos nos distúrbios gastrointestinais. Não era médico, mas eram pessoas que estudavam e se dedicavam à saúde das pessoas. E aí, quando veio em 1960 a 75, esse farmacologista aqui, Bill Coates, ele desenvolveu o processo de estabilização da aloe vera. Aí, esse cara mudou a humanidade. Ele, para mim, foi tão importante quanto Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk e outros. Felizmente, ele não foi conhecido tão quanto, mas ele conseguiu estabilizar a aloe vera. O que é isso? É conseguir extrair ela, envasar numa garrafinha amarela, sem conservante, sem nada, do mesmo jeito que você poderia pegar essa planta in natura e tirar ela e comer, você pode fazer isso na sua casa e guardar ela na geladeira e tomar por uma semana, 2 ou para o resto da sua vida. Então, esse cara foi fenomenal, fenomenal. Esse cientista foi fenomenal. E aí veio o dono da Forever, que criou um plano de negócios, para quem não conhece, vale a pena conhecer, é um plano que nos dias atuais, nessa nova economia que nós estamos vivendo, ele se encaixa com uma perfeição. Então, aquele sistema tradicional de negócio, ele está ruindo, a mudança de era está vindo, já está vindo desde 2016, né? E você tem que começar a pensar como essa nova era pensa e fazer as coisas como devem ser feitas nessa nova era. Se você ficar no passado, seus resultados vão ficar no passado e tudo vai ficar no passado, não tenha dúvida. E aí, o dono da Forever precisava de um grande produto, ele descobriu que esse grupo de cientistas, inclusive tinham médicos no meio, estabilizaram a aloe vera. Ele comprou a patente porque os médicos e o Bill Coates não aceitaram ser sócio. Eu tenho certeza que ele se arrepende até hoje, porque virou um negócio bilionário, mundialmente conhecido, em 167 países. E aí, essa plantinha, ela tem a parte externa, não sei se todo mundo conhece, mas é a parte mais externa da folha, a verdinha. Após ela tem uma camada que é a rind, tem a camada vascular, que é um látex, e aí onde está o problema da aloe vera, onde tem uma grande concentração de aloína, que é rica em antraquinonas, e a aloína ela tem um efeito laxativo que é muito conhecido, né? A aloe vera ficou conhecida com esse efeito laxativo e também para tratar feridas. E aí é um ponto importante, porque a aloína ela é tóxica. Ela é nefrotóxica e hepatotóxica, ou seja, pode agredir o fígado e o rim. Então tem que ter muito cuidado. Essas manipulações caseiras que são feitas da aloe vera são totalmente contraindicadas. Eu não indico para ninguém, eu não vejo isso como algo benéfico e, pelo contrário, é arriscado. E não vale a pena a gente arriscar a vida, porque se você lesa o fígado e o rim, você está em situações muito difíceis. E aí o livro ele vai se ater mais ao gel interno, tá? Que tem uma série de nutrientes, de substâncias como polissacarídeos. Polissacarídeos são açúcares. Ah, mas a aloe vera tem açúcar? Tem, e é muito bom. Açúcar é ruim para tudo? Não. O açúcar do doce, né? O que vem do trigo, não é que é ruim, mas a forma que você usa, né? Ele pode não ser muito benéfico. Tem vitaminas, tem sais minerais, tem aminoácidos e forma muitas enzimas. Então, é uma substância, é um líquido completo que eu considero um superalimento. Ele não é suplemento. Suplementar, vamos dizer, o conceito de suplemento, você tem uma alimentação deficiente e você complementa ela. Não está suficiente em vitaminas, você bota mais vitaminas. Não está suficiente em proteína, você bota mais proteína. Não é isso. É você encontrar uma substância como o acemanã, que é um polissacarídeo, que só tem na aloe vera ou tem no vernix, que é aquela camadazinha que tem no recém-nascido, que serve para a proteção dele, né, do recém-nascido, que antigamente você dava banho no bebê e tirava, limpava ele totalmente.
Hoje, você já deixa o Vernix, porque você sabe que ele é um veículo de proteção, e ele vai saindo naturalmente, tira só o excesso, mas fica aquela parte protetora. Então, se você só encontra no bebê, Deus foi muito sábio em colocar lá, mas deixou uma reserva gigantesca na aloe vera barbadense Miller. Então, vale muito a pena. Então, esse superalimento, a base, a rainha, né, da aloe vera é a semanã. É um polissacarídeo, ela tem 3 açúcares, que é a manose, a glicose e a galactose. E ela junta, ela é responsável por uma série de processos benéficos no corpo. Eu vou citar 2, de vários. Ele é um potente anti-inflamatório, antioxidante, e ele mexe com a microcirculação. O que causa envelhecimento e adoecimento? Inflamação crônica e a diminuição da vascularização, da microvascularização, da capilaridade. Então, se você quer longevidade, aqui é um bom caminho. O processo de imunomodulação, nós passamos por inflamação o tempo todo no corpo, o tempo todo. O processo de imunomodulação ele é fundamental, porque você tem que equilibrar os processos. Nem sempre a inflamação é ruim para o corpo. Por exemplo, ela acontece no processo cicatricial, é importante. Só que ela, de forma exacerbada, é muito ruim. Quem tem doença autoimune sabe como sofre por um excesso de efeito do próprio corpo, né, contra células, contra nossas células, e que causa uma série de problemas, de patologias. Assim é lúpus, psoríase, artrite reumatoide, tireoidite de Hashimoto e outras. Então, o Acemanã, eu considero a rainha porque ele faz esse efeito aqui, ó, imunomodulador, e ele vai agir em algumas células, como macrófagos, que são as primeiras células do processo imunológico, que você vai pegar o micro-organismo e você vai englobar ele. Você tem os receptores Toll-like, e aí você tem todo um processo de desencadear as reações inflamatórias, você modular isso. E você tem as vias, por exemplo, isso aqui ó, é complexo, tá no livro, tá? E tem todo desmiuçado. Eu falar aqui, eu tenho certeza que já tem metade querendo dormir, não é fácil, eu sei. Mas assim, eu não posso deixar de falar. Porque isso aqui, ó, comprova tudo o que a gente vê na prática. Então, o que você vê lá, meu tio tomou e ficou bom daquela gastrite, meu tio ficou bom e desinchou o pé, a pressão do meu tio baixou, a minha tia tinha glicose alta, baixou e assim por diante. Ele tinha psoríase e a lesão melhorou. Está tudo explicado aqui, cientificamente comprovado com estudos, tá? Estudos científicos. Então, a partir de agora, esse livro não é um livro de leitura comum, é uma ferramenta de consulta. E para quem usa aloe vera, e principalmente para quem desenvolve o negócio com a Forever, que a base é a aloe vera, é uma grande ferramenta. Porque aí está a explicação para muitas coisas que você sabia, via, mas não comprovava. Agora, aquilo que você viu lá nos capítulos vão ter toda essa explicação científica. É claro que é só um indício, é um indício. A gente precisa estudar muito mais, principalmente nos seres humanos. Então, por exemplo, as vias inflamatórias, a COX, que é a ciclooxigenase, e a lipoxigenase, aqui é responsável pelos processos inflamatórios, que dá febre, que dá a dor, dá um inchaço local. E essa via aqui, a lipoxigenase, é a via inflamatória dos alérgicos. Pacientes com rinite, com sinusite, processos inflamatórios de pele e assim por diante. Então, o Acemanã, ele vai fazer essa modulação dessa cadeia inflamatória, para que ela não seja exacerbada. Porque o excesso desse processo de reação inflamatória, anti-inflamatória, ele pode ser tão maléfico quanto a afecção que está cometendo ali. Ele é um grande antioxidante, então assim, a Acemanã, ela consegue ter o efeito antioxidante, que o que é oxidação? É tipo, vamos dizer, entre aspas, um enferrujar. Você vê ali, eita, o metal está enferrujando, ele está oxidando, está ficando verdinho aquelas. O nosso corpo também passa por isso, de uma outra forma um pouco diferente. Então as células têm a capacidade de combater esse processo. Então o tempo todo a gente inflama e oxida, o tempo todo. Desde que nasce até a morte é isso. Só que, se você gastar a defesa antioxidante de forma rápida ou ruim, você vai perder um arsenal
que talvez você precise depois e não tenha. Então tem essa proteína aqui, ó, KIP1. Ela é uma proteína que segura essa substânciazinha, essa molécula chamada NRF2, que é um fator nuclear. É um fatorzinho que vai entrar dentro do núcleo da célula e vai agir em alguns genes. Ele vai ativar alguns genes. E esses são os genes da antioxidação, para evitar a oxidação. Se você libera isso aqui com precocidade, você perde uma artilharia rápido. E se você não libera, pior ainda, porque não fez nenhum efeito antioxidante. Então, a Semanan, ela consegue regular isso na hora certa. Isso é tão importante que vocês não têm noção de quanto isso é importante. E aí serve para que doença? Que doença pode ser piorada ou causada pela oxidação? 99,9% das patologias, né, de uma forma geral. E aí, na regeneração tecidual, a formação de colágenos, a angiogênese, que é a neoformação vascular. Por exemplo, eu faço transplante capilar, eu tiro folículo da região posterior, área doadora, área boa, que não tem os receptores em número suficiente para DHT, para queda do cabelo, e eu vou botar na área que não tem cabelo. Então, essa área aqui está recebendo um folículo bom, só que é um transplante, eu tiro de um lugar e boto para o outro. Quando eu tiro de um lugar e boto para o outro, eu tiro o vasinho dele, ele fica com a condição ali muito vulnerável. Mas o corpo, rapidamente, ele identifica células inclusive células-tronco, que é uma areazinha chamada área Buge. Ele identifica ali, ele diz, epa, aqui é tecido bom, aqui eu preciso vascularizar. E aí ele começa rapidamente a vascularizar. Essa vascularização, ela começa com 1 dia pós-transplante. 1 dia. Olha como o corpo é eficiente. E se você tiver a semana no corpo, isso aqui, ó, é altamente acelerado e a densidade capilar aumenta. Para pacientes diabéticos, eles sofrem com a microcirculação. Infelizmente, a medicina tem um gap, ela tem uma falha, que é o paciente diabético, ele faz o quê? Ele não metaboliza a glicose, o açúcar, e ela dá pico. Dá pico. E esse pico é danoso. Qual é o primeiro processo que o açúcar em grande quantidade no corpo ele faz? Né? Ele inflama o corpo. Ele vai inflamar. Ele está sendo metabolizado, está ali inflamando. Ele vai predispor a obesidade e assim por diante. Mas a segunda coisa que ele faz ali, esses picos, é acabar com o capilar, com aquele microvaso. O capilar é aquele vasinho que vai trocar a coisinha boa que ele trouxe do oxigênio, dos nutrientes para a célula, para o tecido, e vai te retirar o lixinho, junto com o tecido linfóide, com os capilares linfóides, né, os vasinhos do tecido linfático. Então, se você deixa algo bom e tirar algo ruim, você está fazendo essa depuração e você está ajudando o tecido a funcionar melhor. E se você não joga bem aquele nutriente, aquele oxigênio, porque o capilar ele não está funcionando bem, ou ele diminuiu, ou ele obstruiu, você começa a causar o quê? Lesão tecidual. Todo diabético, aqui tem 100 pessoas. No mínimo 10 diabéticos, no mínimo 10 diabéticos. Então, eu não sei se os 10 diabéticos estão tomando aloe vera, mas deviam seriamente começar a tomar por causa disso aqui, ó, para essa questão da capilaridade. Isso é muito sério, porque o que ceifa a vida é a inflamação crônica e diminuição da microcirculação. Evidências gastrointestinais, tem vários estudos mostrando que a aloe vera ela favorece muito a saúde gastrointestinal. E aí tem esse estudo aqui de 2004, que ele compara pessoas que usaram o aloe vera gel com placebo, e a resposta foi que 37% desses pacientes tiveram resposta clínica comprovada com o uso de aloe vera em comparação com o placebo, que era um suco de nada. Era um estudo que tinha, ou usava aloe vera, o outro grupo não usava nada, quem tomava não sabia, quem aplicava também não sabia. Ou seja, não tinha como você burlar o resultado. Então, isso aqui foi um estudo de 2004, infelizmente não tiveram estudos mais recentes sobre isso, mas poderíamos fazer isso. Então, é por isso que eu digo, eu espero que a partir de agora, com esse advento da medicina integrativa, medicina de estilo de vida, as pessoas estão vendo que não adianta só tratar doença, você tem que promover saúde, tem que fazer a máquina funcionar melhor. Então, que comece a estudar mais o nosso intestino e valorizar o nosso intestino. Todo mundo aqui já ouviu falar, intestino segundo cérebro. É verdade. Tem mais células nervosas no intestino do que na coluna. Né? Ele tem uma produção de serotonina em torno de 90%. 70% do sistema imunológico está no intestino.
Intestino inflamado é problema. Você absorve toxina, você não absorve nutrientes, e você vai causar uma série de problemas, uma série de estímulos direto para o cérebro, que hoje estão ligados à diabetes, às neoplasias, né, os cânceres e assim por diante. Então, isso aqui é algo que é muito valoroso. E outra coisa, quem tem gastrite aqui, o refluxo? Se não quiser levantar, não levanta, mas é ruim, né? E aí, muitas vezes, a gente usa algumas medicações, como pantoprazol, omeprazol, esomeprazol e assim por diante. São medicações que não tratam a inflamação. Gastrite é a inflamação do estômago, esofagite do esôfago, laringite da laringe e assim por diante. Você sabia que diretamente o pantoprazol, o omeprazol, esses prazóis, eles não desinflamam a mucosa diretamente? Eles mexem com o pH, eles são inibidor de bomba de próton, eles não têm essa ação direta. A aloe vera tem. Por isso que quando você está com refluxo, gastrite, esofagite, se você tomar imediatamente, ela já tem um efeito benéfico, alivia, mas ela desinflama a mucosa. Então isso é fundamental. Uma mucosa de um intestino inflamado, ela vai ficando fina e as células vão ficando afastadas. Isso é uma doença chamada leak gut, intestino permeável. E essa patologia, essa condição que você está lá, não é nem uma patologia, é uma condição, é um status que você está, que ajuda a absorver muita toxina das bactérias que estão ali na flora bacteriana. E quem não se cuida, a flora já não está bem, a microbiota. Né? Tá aqui a doutora Tatiana, sabe muito bem disso, é especialista, que é uma honra, viu, Tati, assim, em tê-la aqui hoje. Então, assim, essas evidências são comprovadas e a gente está ansioso por mais estudos. Isso aqui, ó, metabolismo glicêmico e resistência à insulina. Então, olha os estudos aqui, ó, 2012, 2015, 2016, 2016. São recentes. E eles comprovam que, em síntese, quem toma aloe vera, diabético que toma aloe vera, ele diminui a glicemia em torno de 30 miligramas por decilitro. Se você tem 130, ele fica em 100, 120 vai para 90 e assim por diante. Então, vale muito a pena. E eu vejo isso na prática. Porque eu trato pacientes com infecção, com antibiótico, com corticoide mexe com a glicemia e aumenta. E eu uso aloe vera. Mesmo usando corticoide, eu vou medindo a glicose todo dia, ela vai reduzindo. Então isso é fantástico, fantástico mesmo. Além disso, além de reduzir a glicemia, ele diminui a resistência à insulina e também mexe com a microcirculação e tem um efeito anti-inflamatório. As aplicações dermatológicas é a área que hoje você tem mais consistência clínica e de estudos, é muito vasta. A cosmetologia, os estudos, ó, 2024 aqui, então reduz o tempo de cicatrização das feridas. Isso eu vejo na minha prática médica, nas minhas cirurgias. Todo paciente que eu opero, eu prescrevo aloe vera e aminoácidos, e que vai formar o colágeno. Hoje eu consigo fazer rinoplastia, rinoceptoplastia sem sangue. Eu tenho no livro lá. Tem aí, vários casos. Eu faço amidalectomia, não sangra. Eu faço cirurgia de mastoide, que produz, é um ossinho aqui que produz sangue. Eu faço hoje em 1 hora e pouco, porque não tem sangramento, não tem aquela inflamação que atrapalha a cirurgia. Você toca no tecido, o tecido sangra, tá ali, tá, é um tecido que está sempre dando trabalho. Quando você desinflama o tecido, você vai abrindo lá, parece que você está dissecando um cadáver. Então você não tem perca de tempo. E rapidamente, eu fiz uma coisa esse ano que eu nunca vi na vida. Eu fiz uma mastoidectomia, que é uma cirurgia grande do ouvido. Eu fiz bilateral. Eu entrei no ouvido e o paciente tinha indicação de fazer os 2 lados. Foi a primeira que eu vi na minha vida de todos os tempos. Por que eu fiz isso? Porque eu sou bonzão, porque não sei o quê? Não. Eu tenho uma técnica muito boa. Eu tenho técnica cirúrgica de 27 anos de mastoidectomia. Eu tenho uma habilidade para fazer ela mais rápido. Mas quando eu entrei esse lado, se eu fizer em menos de 1 hora e meia, eu tenho coragem de ir para o outro lado. E eu terminei essa cirurgia em 1 hora, do lado direito. E aí fui para o outro lado. O outro lado eu fiz em 1 hora e meia, e aí depois eu fiquei tão encantado com a situação que eu levei meia hora ali só terminando a cirurgia, porque assim, eu fiquei muito feliz. E eu tenho isso comprovado, filmado, eu mostro aqui, eu vou para a cirurgia e ficou lá gravando e está comprovado. Tá? E isso graças à aloe vera. É o preparo. A microcirculação é a doença vascular, como eu já falei. Então, isso aí é algo que é altamente comprovado. Assim, o mecanismo ainda está um pouco... É plausível, porque nós não temos ainda a pesquisa lá no capilar, né, lá especificamente. A gente tem que começar a fazer
estudos específicos com cada partezinha dos nossos sistemas e a partir daí colocar a aloe vera no processo. Então isso não foi feito. Eu estou em contato com a Universidade Federal de Pernambuco e a gente está começando a criar algumas ideias em relação à pesquisa e eu creio que vai dar bons frutos e também vai dar ideias para que muitas outras faculdades e médicos e pesquisadores e químicos vão atrás disso. Eu espero que seja algo disseminado. Preparo preparatório, como eu falei. Então, assim, isso aqui é minha prática diária, tá? Toda semana eu estou com um paciente que eu fiz cirurgia e eu vejo o pré e o pós. E os pacientes que levam pessoas que já fizeram, por exemplo, eu operei o filho de uma mãe ou o pai que já fez cirurgia comigo de amígdala. Doutor, que diferença. Como foi tão bom, eu passei tão mal, tal, né? Então, assim, isso aí é algo que para mim é uma rotina diária. Eu tenho passado para alguns colegas médicos. Está aqui, ó, estou com 3 meses de cirurgia. Fiz transplante em 3 meses. Era para estar carequinha ainda, mas está aqui, já tem um tupetezinho aqui. Ó. A segurança clínica, isso aqui é algo que é muito importante. Essa questão aqui isso aqui é o Anvisa europeu. E aí ele fala que derivados como a aloína, a aloemodina, a hemodina, então são genotóxicos e carcinogênicos. Isso aqui tem na aloe vera. Genotóxico é capacidade de mudar o gene da célula. E carcinogênico, vocês sabem o que é. É a possibilidade de desenvolver as neoplasias, o câncer. Ah, doutor, isso tem na aloe vera. Agora, na aloe vera barbadense Miller, retirando ela do local certo, correto, estabilizando ela, e você tendo esse controle da aloína menor que 10 ppm, ela é considerada segura. É por isso que a gente bate na tecla. Cuidado, não manipule, não, assim, eu fiz isso, no passado eu até já assim, concordei, né, porque eu vi até meu avô fazendo tudo, mas estudando, assim, de uma forma mais a fundo. Então isso é muito sério, Então não dá para ficar comprando qualquer tipo de aloe vera. Tem muitas fábricas que tiveram a boa vontade de estar ali, de manipular, de vender e tal, mas tem que ter cuidado. Você pergunta, aloe vera pode ser usada para paciente A, B, C, D, gestante, criança, tal? 1000 perguntas. Eu digo de consciência limpa. Sim, pode usar. Pode usar. Sim. Pode usar em gestante? Pode. Sim, pode usar em criança? Pode. Aloe vera barbadense Miller, que tem selo de pureza. Essa aqui, ó. Porque aqui garante que você não tem a aloína, não tem mais que 10 ppm de aloína. Aqui tem uma pessoa que tomou a gestação toda a aloe vera. E o filho nasceu um super bebê, que é o Super Adrian. Cadê a Clécia? Pronto. A Clécia, ela pode falar mais do que eu. E não foi só uma gestação, né, Adriana? Foram as duas. E a gente conhece várias pessoas que usam. Agora, se você perguntar para mim, você está grávida? Aí, doutor, eu posso falar da aloe vera? Só, olha, pergunta seu obstetra. E como geralmente ele não conhece, ele vai dizer que não. Eu também diria, se eu não conhecesse, eu ia dizer que não. A gente tem que respeitar isso. Porque o responsável é o médico. É ele, não sou eu. Então a gente tem que respeitar. Mas que, quem sabe, né, no futuro próximo, estudos com gestantes comprovando que há eficácia sem nenhum dano no corpo. Isso é o que eu mais espero com esse livro, é isso. Inclusive, assim, todo o dinheiro que for arrecadado com o livro, depois que pagar as despesas de impressão, essas coisas, eu vou botar tudo de propaganda para propagar os efeitos da aloe vera. É uma coisa que eu vou fazer. E, assim, o Adriano falou uma coisa que foi surpreendente. Tem muita gente fora, né, de outros países que está usando. Eles conseguiram traduzir, até eu falando sobre o livro, sobre a aloe vera, eles botaram com IA eu falando em inglês e tem alguns países que tá o livro e o vídeo rodando. Foi um negócio impressionante. Eu disse, caramba, eu olhei assim, sou eu falando inglês ali. Se tivesse um vídeo aqui, vocês iam ver, tem perfeito, os caramba, tava no Camarões, o país, Camarões. E assim, tomara que a gente consiga propagar, o que for pro bem que a gente propague. E ó, essa análise aqui, ó, por exemplo, hepatotoxicidade, toxicidade do fígado. Relatos mundiais até 2022 tiveram 22 casos na literatura mundial. Se fosse do aloe vera, gel, se fosse desse aqui, 22 casos, era muito aceitável.
Porque no mundo todo, com milhões de litros usados, só 22 casos de hepatotoxicidade. Só que, desses 22, só um entrou na escala de RUCAM, que é uma escala de estágios de hepatotoxicidade, e esse aqui ele foi classificado. E deles, nenhum caso foi com aloe vera gel. Tá certo? Então, até hoje não tem relato de intoxicação hepática por aloe vera gel. E se tivesse, eu garanto a você que a gente saberia. Porque, infelizmente, é uma planta que muita gente ama, mas tem muita gente que odeia, não sei por quê. E fala mal e mete o pau, não sabe nem por quê. Às vezes por pretensões comerciais ou por sei lá qual motivo, mas é uma pena que isso existe. Então, assim, as posições regulatórias. FDA, Estados Unidos, ela libera como uso tópico, né, o uso oral, a Barbadance Miller especificamente com selo de pureza. A União Europeia também, tá certo? E ela não aceita qualquer tipo de gel para consumo humano. Inclusive a Anvisa também. Ou seja, esses 3 órgãos atualmente só tem como aloe vera gel puro, esse aqui, como permitido para consumo humano. Você vai encontrar nos Estados Unidos lá, 90% de suco, 10% de aloe vera, que é esse aqui, misturado e tal, mas não é puro, tá? Então, assim, o puro, que tem toda essa eficácia aqui, só esse aqui. Eu botei um capítulo para uso clínico de uma forma geral. Há de se convir uma coisa, não precisa ser médico. Se ele desinflama o corpo, se ele é antioxidante, se ele melhora a circulação, seja qual for a doença, ele vai trazer o quê? Causa benefício, não tenha dúvida. Tem as aplicações e protocolos. Eu coloquei um pouco de protocolo lá no livro para explicar um pouco da minha visão, mas também como seria feito isso do ponto de vista de protocolo, de dosagem. Mas de uma forma geral, minha gente, não tem muito segredo. Não tem muito segredo. Quer tomar aloe vera? A dose mínima da mínima é 50 ml em jejum, 50 ml à noite. São 100 ml por dia. É muito não, mas ajuda muito. Tem um efeito anti-inflamatório, antioxidante e a microcirculação. Se você tomar 100 ml 2 vezes ao dia, a eficácia é bem melhor. Isso eu tenho meus pacientes. Eu tomo... André, você toma quanto? 400 a 500 ml por dia. Todos os dias. Graças a Deus. Hoje eu tomei mais, porque no meu consultório eu tenho lá o meu copinho, eles vão enchendo. Como eu não almoço direito... Hoje eu tive até almoço, mas geralmente eu não almoço e o aloe vera vai me ajudando, vai nutrindo e não me deixa debilitado, né? Cabecinha boa para trabalhar. E, assim... Qual o defeito do aloe vera? Do aloe vera gel, do aloe vera hoje, né? Que se você for colocar... Não tem o gosto mais agradável do mundo, concordo, mas quem toma todos os dias, aquilo ali acaba, não é? Mas quem vai tomar pela primeira vez, não é o melhor gosto do mundo. E a segunda é custo. É um produto puro, 100% puro, né? Tem toda uma linha de pesquisa, tem tudo. Isso aí não tem como ser baratinho de graça, não existe, infelizmente. Nem todo mundo pode usar, infelizmente. Se a gente tivesse uma política de saúde pública séria e voltada para a promoção da saúde, eu tenho certeza que o aloe vera estaria no rol de produtos que seriam dados nos postos de saúde do SUS e assim por diante. Mas, assim, é algo que eu espero muito, né? Eu fui sempre um defensor do SUS. Está aqui o Douglas, que defende muito o SUS, esteve lá com o ministro esses dias, inclusive. E a gente sabe como é difícil, né? Mas o SUS está cada vez melhor. Acreditem, está cada vez melhor. Tem muita gente que se beneficia hoje do SUS, tem muitas patologias, problemas que ele salva vidas, mas que ele pode melhorar mais. E se a gente começar a focar em promoção da saúde, vou ser um dos primeiros a gritar, aloe vera. Não tenho dúvida disso. Para acabar aqui, existe uma coisa chamada inflammaging. O inflammaging é uma coisa assim que, para explicar praticamente, é um processo, você passa por um processo inflamatório de baixo grau, mas que ele acontece todos os dias. E esse processo inflamatório, ele causa uma série de modificações nas células, ele causa senescência celular. Ele vai causar um envelhecimento. Imagine que todo dia, vocês sabiam que vocês podem rejuvenescer?
Não, Botox. Botox é mascarar, mas é bom, eu indico, eu indico. Mas sabia que você pode rejuvenescer? Você pode ter um osso melhor, um fígado melhor, um cabelo mais preto, uma visão melhor, uma articulação melhor do que antes. Como é que isso é possível? E agora? Fórmula da juventude. Todo mundo procurou. Aloe vera, já tá. Aloe vera, mas eu vou explicar por quê. Vou explicar por quê. Todo dia as células se renovam. A célula da pele que você tem aí hoje, que está aqui, não é a mesma de quando você nasceu. Concordam? O cabelo também não. A unha, a musculatura, os tendões, tudo se modifica. Aos pouquinhos o corpo vai tirando uma célula ruim e vai colocando outra, uma desgastada e vai colocando outra. E essas células, quando forem trocadas, elas têm uma receita de bolo. Quem dá a receita de bolo para síntese de células, para a formação de células? O código genético. Ele vai lá e dizer, para você fazer uma célula muscular, você precisa de actina, miosina, sódio, fósforo, ele vai, pega no organismo e produz a célula. É assim que funciona. E há aquela troca. Eu vou fazer um paralelo. Vocês sabiam que a Torre Eiffel, lá de Paris, ela não é a mesma de quando ela foi construída? Sabia que ela já foi toda trocada? Aquela não é mais a mesma que fez a inauguração. Sabiam disso? Por quê? Mas sabe por quê? Porque um pedacinho dela enferrujou, oxidou. Aí foi lá e trocou e botou outro novo. Depois foi outra parte, outra parte, outra parte, outra parte. E ela hoje é totalmente diferente daquela inicial, a não ser as bases. O nosso corpo é a mesma coisa. Então, a nossa Torre Eiffel aqui está trocando o tempo todo. E aí, essa receita de bolo que o gene dá, ele diz, pegue isso, aquilo, outro, o corpo vai lá e vai pegar. Vocês vão fazer um bolo em casa. Precisa de farinha, precisa de leite, precisa de ovo, precisa de fermento, açúcar, né? O quê? Margarina, tal, e assim por diante. Vamos supor que na sua casa não tenha ovo. O ovo não tem, mas o bolo vai ter que sair, vai sem ovo. Ou não tem o leite suficiente. Vai deixar de fazer o bolo? Não. Bota água, exatamente. Bota lá uma gambiarra. E aí, as nossas células, quando vão sendo trocadas, se elas têm uma insuficiência nutricional, o que vai acontecer? O bolo vai sair, só que vai ser um bolo pobre. O seu tecido está sendo empobrecido. Se você tem todo o ovo do mundo, todo o leite do mundo, todo o fermento, toda a margarina, todos os itens ela na dispensa, o forno perfeito, tudo perfeito. A sua célula, o seu bolinho vai sair muito bom. Vai sair ótimo. Então, todo mundo aqui, que se ficou triste porque é diabético, porque está inflamado, porque tem um inflammation e assim por diante, se a partir de agora começar a dispor para o seu organismo de nutrientes de alta qualidade e que essa receita de bolo seja uma receita de bolo melhor, vocês vão estar dando um passo para o rejuvenescimento. Eu fiquei besta, juro por Deus. Eu não sabia que o cabelo branco, ele pode nascer depois preto. Para mim, ficou branco, já era, lascou. Mas não é, minha gente. Agora, por que o cabelo não fica branco para preto rápido? Porque o ciclo dele é de 2 a 6 anos. Então, imagina levar 6 anos para o cabelo cair, para outro que nascer, se tiver numa forminha de bolo boa, nascer mais pretinho. Mas pode. Então, a fonte da juventude, que antigamente era aquele filme aquele Lugar Perdido, que a gente nunca encontrava, né? Aquele filme que tinha várias versões, né? Hoje, a fonte da juventude está dentro da gente, está conosco, está na nossa atitude e naquilo que a gente coloca dentro do nosso corpo. Uma dessas substâncias é o aloe vera. Indico muito. Então, aqui tem uma série de situações que você mexe com a longevidade. Aqui são sensores nutricionais, sensores de energia. Aqui para citoínas, elas vão ver a integridade do DNA, que é outra coisa que a gente tem que pensar muito. Vocês sabiam que o nosso DNA, que nosso gene, que está lá nas células, que faz a multiplicação celular, ele sofre influência do meio que a gente vive? Sabia disso? Até 2002 tinha um projeto chamado Projeto Genoma. Eles desvendaram todo o código genético. Sabe quem deu isso aí? Nada. Se descobriu, tem lá gene para isso, gene para aquilo, tal, beleza. Só que
começaram a ver no projeto Genoma que existia modificações, não modificar o código genético, mas parte dele funcionar e parte não funcionar, parte está ativa, parte está inativa. Está o código genético lá, mas nem tudo funciona. E isso está ligado ao fator externo, ao fator ambiental. Não só convívio, não só a música que você escuta, o filme que você vê, os seus pensamentos, mas um conjunto. Tá? E aí se começou a estudar a genética, genoma e... Caramba, fugiu agora o... Meus doutores, epigenética. Eu combinei, viu? Não, deu branco mesmo, me perdoe. Estou faltando tomar geleia real. Enfim, é mais outro fator. E aí, o aloe vera ele vai agir causando essa blindagem no DNA, que é muito importante também, para nos livrar de muitas coisas. Para terminar, eu saí dessa geração da medicina, da segunda para a terceira geração, e eu rogo a Deus que todos os médicos comecem a ver esse caminho como um caminho bom. A primeira geração da medicina foi aquela geração que tratava as patologias emergenciais, os traumas, as guerras, né, os acidentes, as doenças infecciosas. É uma medicina mais focada para aquele ato imediato emergencial. Isso do século XIX para trás. Começo do século XIX para o século XX, começou-se a pensar nos protocolos médicos, as medicinas de segunda geração, que começou a fazer estudos. E, a partir desses estudos, criar linhas de pesquisa e linhas de tratamento. Vocês fazem e já fizeram muito desses tratamentos. Os protocolos de câncer de mama, de próstata, para patologias, para diabetes e assim por diante. Só que a medicina de segunda geração ela tem um problema, uma situação, que é uma medicina que reage ao paciente. Você chega, doutor, estou com dor de cabeça. O doutor vai investigar e trata a dor de cabeça. Doutor, estou com dor de barriga, investigar e tratar a dor de barriga. Doutor, não estou enxergando bem, vai tratar. Doutor, estou com uma ferida aqui, doutor, estou isso, aquilo, está sangrando, tal. Então, o médico é um mero... vai sempre estar ali respondendo a uma queixa, a uma indagação, e as doenças estão aí, ó, batendo a nossa porta, e algumas pessoas se livrando, outras sequelando e outras morrendo. E aí veio um pensamento diferente, que é um livro que todo mundo devia ler. Eu não conhecia esse livro, aí Dr. Cleito Ferreira, que está aqui, me ensinou que, cara, André, lê esse livro. Se tem uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço é o Cleito. Ele entende mais de medicina que muito médico, inclusive eu. E ele me apresentou esse livro, The Outlive. Opa, obrigado. Juro que eu estou acabando. Pode continuar. Pode, né? Tá bom. Obrigado. O The Outlive é um livro que todo mundo devia ler. Resumindo ele, é o seguinte: a indagação do Peter Wright era porque eu vejo tanta gente vindo para mim para operar câncer, para ser sequelado, e alguns estão morrendo. O que a gente pode fazer para evitar o câncer? Para evitar que esse paciente chegue aqui sequelado, doente. E aí ele começou, através de um sonho, não vou contar o livro, porque vale a pena ler esse livro. Esse livro é para qualquer pessoa. E ele fala o seguinte, que o caminho que o médico, né, que a saúde deve ter, é o caminho da promoção da saúde. E começar a evitar 4 grupos de doença que ceifam a nossa longevidade. Doença cardiovascular, doença neurodegenerativa, câncer e a síndrome metabólica, onde está a diabetes tipo 2. Que é uma doença social, é uma doença de hábitos. Então, assim, o que a gente faz, o que a gente pode fazer para evitar essas 4 doenças que diminuem a longevidade, que fazem a gente viver menos, que fazem nossos pais e avós, que eles morreram mais cedo porque eles não tiveram a chance de tratar esses 4 grupos de doença, e tem pessoas que têm 1, 2 ou 3 ou até os 4 tipos de doença. Então, cabe a nós aqui, com essa informação, começar a disseminar isso e começar a ver algo diferente nas pessoas. Não precisa ser médico para fazer isso. Isso é um alerta, né? Vamos se cuidar, né? Tem isso, tem aquilo. O próprio aloe vera, disseminar o uso do aloe vera. Então é o seguinte, por que eu me encaixo na terceira geração? Porque após tudo isso, após ler o Peter Atia, após saber que a nossa necessidade é
promover o melhor funcionamento do corpo. E antes que a doença venha, eu vou até ela e vou evitar que ela apareça, e vou investigar ela, e vou ter protocolos para promover saúde e também para investigar um primeiro vestígio de tal doença. E a tecnologia está ajudando muito nisso. Tem muito protocolo novo que você consegue identificar através dos seus genes as possibilidades de uma série de patologias. E você ficar monitorando e você começar a diagnosticar precocemente as coisas. E, quiçá, evitá-las. Então, eu me tornei esse médico de terceira geração. Eu sou otorrino. Eu trato doença de garganta. Paciente com infecção de garganta, fatalmente vai usar um antibiótico e um corticoide. Melhorou a garganta. Perfeito. Só que, quais são os efeitos colaterais do antibiótico e do corticoide? Todo mundo sabe que o corticoide ele vai agir ali, é excelente para desinflamar. Rapidamente ele desinflama a garganta. Mas o efeito colateral dele vai ser inflamar o corpo todo. Vai causar retenção de líquido, vai mexer com o metabolismo, com os hormônios. E isso vai desorganizar o seu corpo. Fatalmente, esse paciente, daqui a 2, 3 meses, aquele processo inflamatório vai aumentando, a desorganização aumenta e vai o quê? Reativar aquela infecção de garganta. Então, eu comecei a fazer a quebra desse ciclo através do aloe vera. E hoje eu tenho muito menos pacientes batendo na minha porta com infecção de garganta. E aí eu consigo dizer, ó, tome isso, isso e isso, aloe vera, tal, tal, tal. Tem medicações, claro que nem tudo é aloe vera, não tenha dúvida disso. Eu passo remédio, passo antibiótico, eu faço cirurgia. Não estou falando aqui, tudo é aloe vera barbadense filler? Não, mas 90% tenho a certeza disso. Então, esse paciente hoje vai fazer cirurgia, eu faço preparo pré-operatório, eu tomo conta dele na parte pós-operatória imediata e eu faço a parte tardia. Quebrando esses ciclos de processo inflamatório no nosso corpo, a diferença, minha gente, vocês não têm noção da diferença. Graças a Deus eu estou perdendo pacientes que vinham rotineiramente e estão vindo com 1 ano, 1 ano e meio, com 2 anos, ou só quando tem a infecção. Porque ele esquece de se cuidar, esquece de tomar aloe vera, e aí também é questão de tempo do que aquele trabalho que foi feito acaba sendo perdido. O pessoal me pergunta muito, André, por quanto tempo eu devo tomar aloe vera? Cara, por quanto tempo você vai ter que tomar banho? Todos os dias. Comer, respirar, né? Mesma coisa. Então, você tem uma excelência nutricional todo dia, todo dia. Então, aqui a medicina de estilo de vida, ela tem alguns pilares que eu aconselho muito vocês a prestar atenção em seguir. Alimentação anti-inflamatória é fundamental. Inflammation, que eu falei, as inflamações crônicas, estão todos os dias batendo na nossa porta. Fazer atividade física, se movimentar. Eu brinquei na apresentação lá de Maceió, porque estava meu pai e minha mãe. Minha mãe é uma atleta de 75 anos, corre 5 km na rua. Corre, ganha medalha. E meu pai anda assim bem devagarzinho. E os pais, né, a gente fica lá, mas meu pai era atleta, só que ele se aposentou de tudo, inclusive do exercício físico. E aí eu falando que, olha, no meu consultório eu faço muito isso aqui, ó. Aí o pessoal ficou achando estranho. Todo paciente idoso, ou quando eu vejo que às vezes não é não tão idoso, mas que a condição de andar não é boa, eu ensino a fazer o agachamento. Segura na pilastra, vai na sua casa, sobe e desce, sobe e desce. Porque se você perder esse movimento, você vai começar a depender dessas pessoas. Quando você depender das pessoas, você vai começar a perder a sua dignidade de vida, vai acabar com a sua cabecinha e aí você vai iniciar seu fim. Então, ó, musculatura de perna é vida, principalmente para idoso. Tá? Então, isso é uma coisa que eu sempre prego. O Peter Attia, ele ensina, inclusive, como respirar, tal. É fantástico o livro. Sono restaurador, não preciso falar muito sobre isso. Dou uma dica para os concurseiros, aqueles que estudam muito e dispõem de uma grande quantidade de tempo estudando, caindo em cima dos livros, mas pouca quantidade de sono. Lembre que o sono profundo é o sono que vai pegar a memória de curto prazo e jogar para médio e longo prazo. O armazenamento daquele processo que você passou de estudo vai depender do sono. Então, se você não dorme bem, se você não tem aquela quantidade de sono bom, isso aí vai sendo quebrado. E aí tem gente que estuda pra caramba, estuda muito, mas não assimila tudo. Diz, caramba, eu estudei tanto, não consegui, outro que estudou menos, passou, né?
Então tem que entender um pouco dessa fisiologia. Sono é fundamental. Então, se vocês fazem isso, ou têm filhos, ou pessoas que fazem isso, pelo amor de Deus, é melhor dormir 8 horas de sono, passar menos tempo no livro, mas absorver aquilo do que estar perdendo tempo, né? E vida. Gestão do estresse, todo mundo tem estresse, uns mais, outros menos, mas se você não gerenciar, não adianta tomar aloe vera. Né? Você tem que ter isso. Conexões sociais, sabe com quem você anda, você é a média das 5 pessoas que você mais convive, isso é muito verdade. A epigenética falando, a relação do meio ambiente com o seu código genético e substâncias de risco, né? Então, o excesso de droga, de álcool, né? De substâncias que são maléficas. Substância de risco aqui eu vou botar o doce. O doce é lasca, mas é. E aí, meus amigos, eu terminei lá o capítulo 25 falando um pouquinho da padronização da pureza, da segurança e perspectivas futuras. A gente falando um pouquinho sobre o futuro, né? Assim, a gente almeja muito esse aprofundamento científico no aloe vera. Vale muito a pena. Eu espero que tenha as universidades sobre aloe vera, sobre promoção da saúde. Aqui, ó, só para tirar uma dúvida. O pessoal me pergunta muito sobre o aloe vera gel, o que ele tem, né? Então ele tem 99,7% do gel puro da folha. Aí ele tem um pouquinho de vitamina C, de algumas outras substâncias que eles colocam para essa questão da estabilização, mas tudo natural. Tá? Então, assim, o valor calórico dele é baixíssimo, é uma fonte de nutrientes, é um super alimento, não tem glúten, é produto vegano, é puro e não tem conservantes. Abriu, tem que botar na geladeira, senão ele pode estragar, tá? Então, ele é feito realmente com pureza, não tem conservantes. Aí tem o de uva, né, que é o Berry Nectar. Ele tem 90% de gel puro, 4% de suco de maçã natural e 2% de concentrado de cranberry. E com 2% de cranberry, ele tem uma eficácia assim fantástica. Quem toma sabe, para retenção de líquido, para o sistema trato urinário, para cálculo renal, para cálculo, né? São tão bons. Eu uso muito para tontura também, ajuda muito. E ele tem, devido ao cranberry, ele tem um efeito antioxidante também, inclusive maior, né, do que o próprio aloe vera puro. Aí você tem o Pits, né, o Bits and Pits. Ele tem 84% do gel puro, 8% de purê de pêssego e, eu não sabia disso, tem 7,7% de uva branca. E aí tá a ação dele, que não é só, o pessoal relaciona muito o Bits and Pits à saúde feminina, mas serve para o homem e para a mulher, viu? Não tem essa distinção. E o último aqui, que é o mango. É meu favorito. Adoro, 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 adoro. Quando eu abro um litro de mango, eu tomo no mesmo dia. Isso aí é fatal. Aí eu tô mesclando, porque senão o consumo aí vai... eu tô passando de 20 litros por mês. E assim, ele tem polifenóis, a própria manga tem os seus efeitos para a promoção da saúde, mas é delicioso. Uma pena que, como ele é sazonal, né? Tem toda hora tem manga, então ele tem uma hora que ele vai baixar a produção, depois volta de novo e assim por diante. Por que a Forever ela passa por isso? Porque os produtos são todos de origem natural. São produtos que nem sempre estão disponíveis na hora que a fábrica quer. Aqui é um exemplo pessoal, aqui é uma lesão leucoplásica num paciente idoso que usa prótese. Aquelas chapinhas. E essas chapinhas, às vezes, elas vão começando a inflamar o palato, que é o céu da boca, e aí forma essa lesão que chama lesão leucoplásica. A lesão leucoplásica é um alerta para uma doença mais séria, né? Maligna. Então, esse paciente eu tratei com aloe vera, mais os sprayzinhos, e uma semaninha depois está aqui, ó. Bem limpinho, feliz, tudo. E ele ainda se beneficiou, que era diabético. Não dá para ver muito bem, mas esse é um paciente aqui com erisipela. Tá vendo a inflamação aqui? Desce para apagar essa luz aqui, não sei se ficava melhor. Aqui, né? Aqui? Bom, esse paciente aqui, 82 anos, pós-Covid, edema, processo inflamatório, tomando todas as medicações, antibiótico, para vascularização, e ele estava aqui, ó, a perna ficando preta e o dedo aqui também escuro, e
essa hiperemia aqui, nessa erisipela. E é meu tio ele, inclusive. E aí eu passei para ele aloe vera em 4 dias, ele manda essa foto aqui, ó. 4 dias. Como é que vocês sabem que eu não estou mentindo, que deu 4 dias só? Obrigado. Obrigado pela confiança. Mas vamos supor que esse cara pode estar mentindo. Por que eu não estou mentindo? Hã? Vocês têm que assistir o filme da Enola Holmes. Ó, o lençol é o mesmo aqui, ó. Ah, meu tio não trocou o lençol, ou seja, no mínimo, no máximo 1 semana, né? Mas ficou bom em 4 dias, viu? Essa aqui é uma foto de uma paciente, minha madrasta. Ela apareceu com essa lesão aqui, é um carcinoma básico celular. E é uma cirurgia que você tem que deixar margem de segurança, ou seja, vai perder muito tecido aqui na face, e isso pode deixar cicatriz. E para mim é uma coisa muito melindrosa, porque imagina, minha madrasta, bem chatinha, bem criteriosa, e aí eu tinha que fazer o meu melhor. Aloe vera com grande quantidade, colágeno, que é o Bioactive, preparei ela 1 mês, e aqui, ó, essa parte mais roxinha aqui, e essa cicatriz. Aqui tem 5 dias de cirurgia. Se você der um zoom aqui nessa parte do meio, você vai ver que aqui quase não tem marca. E aqui, ó, são as marcas de expressão, ó. Tá vendo aqui? Aqui foi o corte da cirurgia, quase não aparece. Só a marca de expressão aparecendo bem mais. Então isso aqui, meu Deus, obrigado, que milagre. Foi fantástico, né? Porque eu ia levar E aí depois de 30 dias aqui, ó, ela bem feliz. E aqui foi uma reaçãozinha do ponto, depois desapareceu com 1 ano, 2, 3, 4, eu acompanhei. Ficou perfeito. Esse paciente aqui é um paciente que eu fiz a mastectomia, que é essa abertura desse ossinho aqui. A incisão é da parte superior, desce em meia-lua até aqui inferior. Esse paciente de 72 anos, eu tirei o ponto com 12 dias. Tá vendo aqui? O ponto estava mais ou menos por aqui. E aí vem a incisão dele aqui, ó. Olha como tá fininha e linda. Só que aqui ela desapareceu, ó. Só que o corte foi até aqui embaixo. A incisão foi feita até aqui embaixo. 72 anos, que podia estar com o colágeno lá para baixo, que podia estar com tudo inflamado, que podia estar com deiscência, com abertura do tecido ali, inclusive, que é muito comum em idoso. E aqui, ó, ele é feliz no mundo todo. Isso aí não é um caso só, tem vários e vários casos. Aqui, essa cabeça aqui redondinha sou eu. Então aqui eu tô com 1 semana de cirurgia de transplante capilar. Quem já viu cirurgia de transplante capilar aqui? Não incha? Incha a pele e tal, né? Não é fácil. Ó, aqui eu tô com 1 semana. Eu acho massa uma coisa. Essa técnica aqui só a técnica que eu uso. Essa equipe que fez essa cirurgia é a minha equipe. Então, olha que coisa linda aqui, ó. Vem seguindo, seguindo. Tudo isso aqui é cabelo novo, tá vendo? Olha como vem seguindo pra cá, bonitinho, pra cá, pra cá, pra cá. Isso é um dos segredos da cirurgia. É a posição que o cabelo vai e a angulação. Porque se eu botar assim pra cima, vira o corpo espinho. Aquele cabelo do Dunga lá pra cima. Então ele vai ter que descendo assim, ó. Esse aqui ficou muito bom, viu? Depois vamos ver aqui, né? Mas assim, esse efeito foi fantástico. Para 1 semana de cirurgia não tem uma crosta, não tem nenhum hematoma, não tem nenhuma necrose, nenhum processo inflamatório, nenhum edema. Vale a pena. Isso aqui é feito de alguns anos de uso de aloe vera, de colágeno, de ômega, de Arctic Sea, de cápsula de alho, que é o Garlic Thyme, de iVision, que é para visão, geleia real, VFOS, que agora virou termo, Ultrabody, Agimais, Fiber, ou seja, todos os suplementos, superalimentos, todas as substâncias que promovem saúde, que tem na Forever, eu tomo todos. Só teve um que eu não tomei e ele já saiu do mercado, que foi o cálcio. Como eu tenho calcificação das artérias coronárias, excesso de cálcio, eu não preciso tomar cálcio em excesso, né? Então, aqui, ó, um paciente para finalizar. Esse é um caso aqui, ó, de um tumor de pele, um câncer de pele aqui, ó, bem largo, tá vendo? Então, se eu for ressecar com margem de segurança, eu tenho que ir por aqui, subir aqui e tal. Isso. Aqui, tal, descer e ir para cá. Ou seja, eu vou perder toda a pele do perímetro nasal. Só que detalhe, essa região aqui não é saudável, essa aqui não é saudável e aqui tem um câncer já biopsiado. Então, se eu tirar essa pele aqui toda,
Se eu não tirar, já sabe o caminho. Se eu tirar, eu vou ter que fechar. Ou eu tampo assim, né? Um quadrado, não posso fazer isso, porque tem a questão estética. Também não posso tirar daqui, daqui, daqui e daqui, daqui. E aí o que fazer com o paciente? E eu chamei ela, ó, o seu caso é um caso que a gente vai ter que fazer acompanhar. Eu fiz o acompanhamento semana, depois mês, depois ano, e eu tenho acompanhamento dela já tem 4 anos ou 5, 4 anos. E aí eu fiz uma cauterização elétrica, queimei essa pele, tirei uma parte da camada dela, assim, por queimagem mesmo, por cauterização, tipo laser. Usei aloe vera tópico e tomou aloe vera. Aí, se puder mostrar outra imagem. Tá vendo essa parte aqui, essa parte toda branquinha aqui, ó. Tá vendo que ela tá meio que como se tivesse raspado aqui? Foi as cauterizações que eu fiz 3 ou 4. Aí ela foi como se estivesse fatiando assim. Chegou num ponto que a pele nova não tinha mais câncer. E aqui em cima, que tá branquinho também, não tá aparecendo, também ficou sem câncer. E foi feito biópsia daqui. Aquela área avermelhada não tá mais aqui, nem aqui tem nenhuma lesão. Simplesmente ela usou o protetor com aloe vera e aloe vera oral. E fez as cauterizações. Aqui eu nem fiz cauterização. E essa paciente está feliz da vida, até hoje. Porque não perdeu o nariz e ficou com o nariz, inclusive, mais afiladinho. Né? Eu achei bem interessante isso. Então, assim, isso não tem como... Ó, tá vendo aqui, ó, essa região tinha câncer aqui, ó. Ficou branca. O tecido que veio novo é um tecido bom. E para finalizar aqui, uma rinoplastia é uma cirurgia de uma plástica de nariz, onde você termina ela, geralmente tem hematoma nos olhos, edema, e o campo cirúrgico todo cheio de sangue. É o normal dessa cirurgia. Isso é meu ganha-pão, isso é meu dia a dia há muitos anos. Eu faço rinoplastia há 25 anos. Sempre foi assim. Só que a partir de um certo momento para cá, de 4 anos para cá, preparando os pacientes, olha a diferença. Você não vê edema, você não vê sangue no campo. Tá vendo aqui, ó? Tudo bonitinho. Agora eu vou mostrar o balde do aspirador. Geralmente, numa rinoplastia, 4 dedos aqui de líquido com sangue, porque você lava as cavidades e vem o soro também. Como não tinha muito sangue, eu lavei, ó, ficou só uma partezinha aqui com líquido. Aqui, ó, não tem nem líquido. E o fundo aqui só um pouquinho sujo, meladinho ali, e você não tem aquele excesso de tecido. Então isso aqui é prática real, minha gente. Isso aqui é meu dia a dia. Nossa, como eu fico olhando meus colegas operando, sangrando, e vejo o pós-operatório. E assim, às vezes eu quero falar, quero introduzir, mas as pessoas às vezes estão meio que assim, ó, meio zumbi, né? Fazendo aquilo no automático, e aí não tem a oportunidade de ver um pouquinho disso. Então, assim, isso aí é meu dia a dia, essa prática, ela veio através dessa experiência, eu me permiti, e esse livro veio para responder todas essas perguntas que eu passei e que tenho certeza que muita gente pode estar passando aí, e não duvido do Aloe Vera Barbadense Miller. Eu tenho certeza, Deus fez tudo. Mas no Aloe Vera Barbadense Miller, ele caprichou, ele fez algo diferente. Então, ó, queria agradecer a vocês a paciência, eu acho que aqui pode passar. Dizer da satisfação de estar aqui hoje. Eu espero que tenha sido, assim, eu sei que não dá 1 hora, é o mínimo que a gente poderia falar sobre isso aí. Tem muita coisa que é complexa, é complicada, células diferentes, proteína tal. Em resumo, promovendo a saúde do corpo, você dando os nutrientes, tem mais de 75 itens de substâncias nutritivas que vão entrar no seu corpo através do Aloe Vera Barbadense Miller. Você vai ter um efeito anti-inflamatório, antioxidante, e vai ter um efeito melhorando a microcirculação, a capilaridade, a troca de substâncias nos tecidos. Você vai melhorar seu intestino, você vai melhorar todos os sistemas do corpo, com uma pequena dose do aloe vera. Então, espero que todo mundo aqui, que se tenha consciência, que queira longevidade, eu sempre pergunto aos meus pacientes, qual a idade que você quer viver? Quanto você quer viver? A pessoa de 60, às vezes fala, eu quero chegar aos 70. Aí fuma tal. Quer que eu seja sincero? Continue fumando, chuta o pau da barraca, bota pra lascar. Porque 10 anos você consegue chegar lá. Não tenha dúvida. Agora quer chegar a 80, 90, 100, aí muitos dizem, por que chegar a 90 eu numa cama?
Claro. Se não se cuidar, vai realmente deixar de fazer o agachamento. Não tomar o aloe vera barbadense Miller. Né? Não cuidar do meio ambiente. Tudo aquilo que a gente falou aqui, atividade física, do sono, vai chegar acamado mesmo. Mas se você tiver esses cuidados básicos diários, a nossa maior riqueza é construída no dia a dia. No dia a dia. Ninguém é rico, nem inteligente, nem feliz, ou se casamento, o que for, de um dia para o outro, não. É dia a dia um pouquinho. Né? É um tijolinho como esse aqui. Constrói tudo. Então, assim, quem tem um pouquinho de vontade de viver, se permita, quem não tomou, que comece a experimentar usar o aloe vera. E se você vê algum benefício, propague ele. Ajude as pessoas. Então, nosso intuito é esse. O livro aí, tudo que foi arrecadado nesse livro, eu vou jogar de propaganda e vou ajudar em outras pesquisas, o que for. Vou promover a saúde e a gente vai fazer. Tá bom? Então, eu queria agradecer a todos, queria agradecer imensamente a Adriano e Clécia, porque é um casal maravilhoso que me apresentou a Aloe Vera Barbadense Miller, me apresentou a Forever Living também, que é uma grande empresa muito séria. Imagina que eu estou num time de médicos, que um desses médicos foi Prêmio Nobel de Medicina em 98. Então eu estou nesse time. É um time muito forte. E que mudou minha vida. Hoje eu sou médico de terceira geração, hoje eu propago promoção da saúde, hoje eu tenho melhores resultados dos meus pacientes. Hoje eu estou aqui feliz na frente de vocês e vendo algo assim que eu enxergo muito essa nova fase da saúde humana e que a Aloe Vera esteja, né, muito nesse caminho. Então, Adriano, Clécia, obrigado. E assim, estou à disposição. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu só queria uma coisa. Porque em Maceió. Foi. Aí a pessoa fazia uma, daqui a pouco esquecia, fazia outra. Aí se puder, porque vai ter um cofre, eu soube ter um cofrezinho aí e tal, né? Então. Tá organizando. Né? Antes de abrir para perguntas, podemos assistir um vídeo de 3 minutos. Sim. Onde mostra um pouco da fabricação desse produto, pode ser? Inclusive, Adriano, se me permite comentar, assim, esse vídeo foi um dos primeiros que eu vi. E antes de conhecer bem a Forever, a gente fica muito pé atrás. Que é a Aloe Vera, Barbadense Miller, que é a Forever, então eu não conhecia nada disso. E aí eu vi esse vídeo que me chamou muita atenção, que são como a empresa trata os produtos que as pessoas vão consumir. Os selos de qualidade, né? A origem desses selos. Então, depois eu fui investigar, pesquisar todos os ISOs, né? Todos os selos. Então, assim, esse vídeo é um dos mais importantes que eu vi da empresa, porque ele dá segurança. E aquilo ali não é para o Brasil, né? É para 167 países. Exatamente isso, né? Então vamos assistir um vídeo rapidinho, a produção, para vocês conhecerem também onde é que é produzido, tal. Muita gente não conhece, né? Os ISOs. A Forever consegue superar o número de ISOs, são muitos. Ela excede o padrão de excelência. Deixa eu ver se eu consigo rodar o vídeo aqui. Aí, peraí. Volta. Solta o vídeo, por favor, DJ. Dá um clique. Vamos ver se consegue. Ao vivo é assim, né? Eu vou lá. É o jeito. Deu tudo certo no treino, não foi? Foi. Sabe como é isso, né, velho? Ó, deu agora. Só falta o som. Tá mudo. Cadê o rapaz do som? Tá mudando. Peraí. Não, tá ligado. Esse é o certificado de pureza que você recebe. Fazer as coisas da maneira certa é a base de tudo que fazemos na Forever. Nós nos mantemos em um padrão mais elevado porque acreditamos em ajudar realmente as pessoas em todo o mundo a se sentirem melhor. Isso inclui a busca de certificações que garantem a confiança na qualidade e pureza que você recebe em cada produto. Os produtos da Forever foram os primeiros a receber o selo de aprovação do International Alloy Size Council, IASC. O IASC representa a verdade na rotulagem dos produtos da Aloe Vera, garante que o aloe usado em um produto vem de uma fonte certificada e, mais importante, garante pureza e potência. Estamos extremamente orgulhosos de que todos os nossos produtos com a concentração de aloe exigida pelo IASC para certificação tenham recebido essa designação. Muitos de nossos produtos são certificados pela Halal. Essa certificação fornecida pelo Conselho Islâmico de Alimentação e Nutrição da América, IFANCA, indica que os produtos certificados Halal são produzidos usando preparação e ingredientes que atendem aos padrões do estilo de vida Halal.
Além da certificação halal, muitos de nossos produtos também são certificados com selo kosher. Essa certificação garante que os produtos certificados kosher, as matérias-primas usadas neles e as práticas de fabricação relacionadas apenas aos padrões do estilo de vida kosher. Essas certificações, reconhecidas globalmente, garantem que esses produtos possam ser obtidos com confiança e significam o compromisso da Forever em atender às diversas necessidades de nossos clientes em todo o mundo. Além disso, muitos dos nossos produtos da Forever são livres de ingredientes e derivados de fontes animais, tornando-os adequados para vegetarianos e veganos, e a grande maioria dos nossos produtos não contém glúten. A Forever é uma empresa certificada pela Living Bunny, indicando que nossos produtos não são testados em animais. Ao controlar nossa própria planta para o processo do produto, e somente em parceria com fornecedores confiáveis, podemos garantir que tudo o que entra em nossas embalagens, de ingredientes naturais a produtos acabados, sejam livres de crueldade. Nas nossas instalações de fabricação, contamos com várias certificações ISO, incluindo o ISO 9001 de gestão da qualidade, ISO 14001 para a gestão do aperfeiçoamento dos processos ambientais, ISO 45001 para a saúde e segurança ocupacional e 17025 certificação ISO, uma designação normalmente reservada apenas para laboratórios de terceiros. Mas nossas certificações não apenas garantem pureza, potência e boas práticas de fabricação, mas também garantem que sigamos os padrões éticos de negócios e permaneçamos à frente de nossa indústria. A Forever é membro da Associação de Venda Direta. Essa organização global mantém os altos padrões e expectativas legais para o setor de vendas diretas, garantindo que todas as organizações membros sigam práticas justas e éticas para os negócios. Essas certificações são apenas algumas das maneiras pelas quais a Forever mostra o seu compromisso de fazer as coisas da maneira correta, para que você possa ter certeza de que o que obtém de nossos produtos é tão bom quanto as matérias-primas que usamos. Pode falar. A Forever, eu comecei a estudar vários processos de fabricação, a gente fica curioso, e um deles foi que a Forever é a maior empresa de produtos BI, né, de abelha do mundo. E aí tem um comprimidozinho que é a base de pólen. E aí a gente estuda, né, Adriano, como é que a Forever faz para pegar aquele pólen? Então a abelhinha vai lá na plantinha, bota as patinhas lá no pólen, se alimenta e volta para o seu habitat. No meio do caminho tem uma tela bem cheia de furinhos, bem pequenininhos, transparentes, que ela passa com dificuldade. Então ela passa se espremendo. Nisso o pólen vai cair numa valetazinha e dali sai o comprimido. Isso é fantástico, né? Então assim, e o grau de pureza e tudo isso. A aloe vera, por exemplo, ela é plantada num ambiente onde não tem agrotóxicos, ela não tem nenhum processo químico. E como é que pode uma planta daquela crescer tanto sem química? Eles colocaram um mato, né, em volta da planta, para evitar que outras pragas cheguem na aloe vera. E tem uma cabra, uma ovelhinha, que come o matinho, para o matinho não crescer demais e também sufocar a aloe vera. E a ovelhinha faz o número 2 no solo e faz a parte de adubação. Então é um processo ali, tanto que a águia é um dos ícones da Forever e o outro é a ovelhinha. Então, assim, é um processo assim, simples, mas assim, genial, né? Genial. Muito bom, né? Bom, essa garrafinha aí, né, o Aloe Vera Gel, Aloe Barbadensis Miller, é fabricado 250 mil galões desse por dia, para você ter ideia, né? A empresa distribui para mais de 160 países. Então, realmente, é um fenômeno. E isso não é uma coisa assim, começou agora, não. Desde 1978. Então, nós estamos completando aí 50 anos de sucesso no mundo inteiro, né? Com a planta que é conhecida como a imperatriz dos vegetais. A gente teve já vários eventos, treinamentos, né? Eu teve uma época que eu consegui trazer para Alagoas o cientista Michael Poyser. Foi muito bom, ele fala sobre a aloe vera. Muito bom o livro dele. Né? Você já leu o livro? Sim. Os capilares determinam o nosso destino. Muito bom, né? E ele fala tudo isso, né, que a aloe vera consegue fazer essa oxigenação completa, tal e tal. Mas eu senti o livro, eu fiquei com ele uma semana, com esse cientista. A gente ficou fazendo evento aqui em Arapiraca, Maceió, Recife. Foi muito bom, ficamos amigos, né? Tanto ele quanto a esposa. Mas eu sentia que faltava alguma coisa no livro,
né? Sabe aquela base científica, aquela coisa mais... Né? E o Dr. André conseguiu sintetizar tudo isso. Tudo que ele falou aqui, as fotos que ele mostrou, é muito pouco em relação ao que tem no livro. Tá? Isso tudo você vai encontrar no livro. Tá? Então, com base científica. Quando ele lançou o livro, que a gente comemorou junto, aquela coisa toda, eu falei assim, pronto, ganhei uma carteira. Né? Porque aquilo ali dá para dar carteirada em tudo que é lugar. Né? Porque tem gente que fala assim, mas é babosa, não sei o que, mas pá. Eu quero saber aqui, meu querido, aqui. Quer ler, depois você me fala. O que tem dentro disso aí? Lê isso aí. Cientista tal, de Harvard, não sei das quantas, tá aqui. Pam. Né? Hoje a internet ela tem essa facilidade, né? A gente vai lá e busca. Quem quer pesquisar, né? Fontes seguras você encontra. Bom, quem quer fazer alguma pergunta, fica à vontade. Ih, duas pessoas já. Eu mesmo que vou ficar aqui com o microfone. Tá bom, beleza. Vamos nessa. Vai. Boa noite. Boa noite. Doutor André, me tira uma dúvida. A questão, você falou 50 ml em jejum, 50 ml à noite. Mas, porventura, eu quero tomar os 100 ml em jejum e não tomar mais. Vai fazer alguma diferença? Ou... Pode também. Agora, aquela ação por exemplo, o colágeno é melhor tomar à noite, o ômega após a refeição. Tem algumas orientações para melhor absorção. A aloe vera dividida em 2 vezes ao dia é a questão da saúde das vilosidades intestinais, entendeu? Então, isso aí, se você dividir, é melhor. E, principalmente, sempre com o estômago vazio. Se você se alimentar agora, você tem que dar as 2 horas de digestão para isso. Tá? Mas por isso, tá? E se você for tomar qualquer coisa, primeiro toma aloe vera, depois toma as outras coisas. Que o poder da absorção é maior. É mais por isso. Mas se puder uma vez só e você vai ter o efeito, vai ter, claro. Né? O que vai fazer muito é a constância, é o dia a dia, todo dia. Outra pergunta. Boa noite. Boa noite. Então, Gabriela. Oi, Gabriela. A minha curiosidade é que hoje eu sou paciente de aneurisma cerebral e um tumor no cérebro. Sim. E o senhor falou bastante sobre diabetes. A açúcar do meu sangue está em 55%. Sim. E eu queria entender se, porventura, eu posso ficar diabética no futuro, ou se eu tomando o aloe vera, eu posso controlar o nível do açúcar do meu sangue. É assim, não depende só do uso do aloe vera para que você... A diabetes tipo 2, a diabetes é adquirida. Então depende muito de hábitos. Antes, né, no século XVIII, XVII, XVI para trás, não tinha padaria com os docinhos, não tinha o que a gente tem hoje. O açúcar era uma exceção, era muito caro. Chegou a ser moeda. E aí, só quem comia açúcar eram os glutões, né? Os religiosos ou os reis, que eram gordões, e o resto tudo magrinho. E não tinha diabetes no mundo, era 1 para 3 mil, hoje é 1 para 10. Então essa questão aí é fundamental. O aloe vera, ele pode baixar a glicose, mas se eu tomar muita aloe vera, vai baixar totalmente? Não. Se eu tomar muita aloe vera, ele vai diminuir vai ter uma ação antioxidante gigante ou anti-inflamatória? Não. Ele é modulado. Isso é muito importante, minha gente. Ele é imunomodulador, então ele controla. Talvez ele diminua a oxidação, talvez ele aumente a oxidação, a antioxidação e o efeito inflamatório é o mesmo. Na circulação é o mesmo e no controle da glicemia. Ele tem essa condição de jogar para cima, para baixo, regular. Então isso é importante. Para o sistema tumoral, ele age diretamente por causa da semanã. Então para você é bem interessante. Aneurisma, né, que é aquela ruptura da camada da artéria. Isso acontece por N fatores. Um deles também é o falha na parede. E aí o aloe vai ajudar nisso com os aminoácidos. Por exemplo, vocês sabiam que metade da camada muscular de uma artéria é colágeno, é proteína colágeno, e que a gente vai perdendo colágeno rapidamente, né, com o passar do tempo. E você sabia que o corpo, quando você tem deficiência de alguns nutrientes do bolo, ele vai tirar mais de um lugar e botar no outro, onde você está precisando. E você sabia que tem gente nova aí que está bem forte, com uma musculatura bem forte, mas que está com um vasinho bem fininho e com risco de morte súbita. Por quê? Está recrutando muito proteína para um lugar e tirando do outro. Né? Então, assim, corpo é recrutamento. Quer melhorar o rosto? Se você tomar colágeno o tempo todo, vai melhorar 100% ele? Não. Você tem que recrutar. Como é que recruta? Microagulhamento, peeling. Aí o corpo vai saber que precisa de colágeno ali. Né? Quem toma aqui whey, proteína, que faz musculação, que faz academia? Algumas pessoas usam. Pega uma pessoa acamada
e dê proteína para ela com força, whey, um saquinho daquele por dia, e a pessoa acamada durante 6 meses. A perna vai ficar grossona? Ele vai ficar fortão? Não. Não teve estímulo nenhum. Não teve recrutamento. Então, aí, nesse caso, você está precisando, está recrutando. Você precisa da matéria-prima ali, ó. Muito. Né? E lembra que eu falei que o tecido ele se regenera, ele se rejuvenesce? Se você for ler outro livro, que é Joe Dispenza, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, você consegue reconstituir seu corpo. Aí ele já é um negócio mais avançado. Eu acredito muito nisso. É neurociência, é física quântica e é totalmente explicável. Seria outro livro, outro dia e muito mais horas. Mas, resumindo, com muita fé, acreditando, você se vendo em algo diferente, e aí você se emocionando com isso, ou seja, aconteceu de verdade, você está naquele futuro que já aconteceu, e você viu aquilo acontecer, você vai se arrepiar, você vai chorar, vai fazer alguma coisa, vai gritar, não vai? Imagine, né? Seja qual for o seu sonho. Fiquei curada. Mas eu tô curada, cadê a tomografia? Não tem mais nada. Chorar. Não vai fazer isso? Pronto, faça isso agora. E você vem sua cura. Tem pessoas aqui que estão na plateia que passaram por isso. Eu passei por isso também. Então, vale a pena. Pode falar. Nenhuma pergunta? Na verdade, doutor, eu me chamo Jonas, Ô, Jonas. já estou com 79, quase. Não parece. 2 meses. Um momento, foi em 2015, mais ou menos por aí. Eu vi uma carruagem na cidade, muitos carros, buzina e aquelas garrafinhas quadradinhas na mão, balançando e tal. O que será isso aí, meu Deus? Aí alguém falou, rapaz, é um produto que tem aqui na praça e está fazendo um grande sucesso, as pessoas estão tomando, usando bem. Eu digo, eu vou comprar. Eu tinha um problema de pele, meio sério, porque eu fui da roça há muito tempo, e nasci nos meus braços câncer de pele, por conta de estar exposto ao sol. E aí eu comprei, foi 4 baldinhos daquele, achei um valor estupendo. Eu digo, meu Deus do céu, um balde desse por R$70, parece que não foi 70 não, foi menos um pouco. 70 foi agora uns 5 anos atrás. E aí eu tomei esse produto, só esses 4 baldes. Sim. Você me acredita que sumiu, ainda hoje tem marquinha na minha pele, que os carocinhos baixaram, que desapareceram. Então, eu me senti feliz disso aqui e achei por bem de dar esse depoimento agora. Excelente, parabéns, parabéns. Muito bom. É um produto. Olha, valeu, muito bom. Eu rodo o Brasil todo, dando palestra sobre aloe vera. Semana que vem, a outra eu vou estar em Fortaleza e sempre sou convidado. E aí, quando acaba a palestra, como me ligam muito a aloe vera, ao livro, eu não tenho livro, mas o pessoal vem tirar foto e sempre tem um relato. Os mais diversos relatos, assim, se eu for contar coisas assim, da hemorroida ao câncer, sabe, a perda de memória, tem muitas coisas mesmo. Relatos como o seu. Então, assim, às vezes o corpo está tão debilitado, não o seu caso, viu? O seu caso era lesão, mas muitas vezes o corpo está tão debilitado, precisando de tanta coisa, que uma pequena dose do aloe vera faz muita diferença. É impressionante, principalmente em pessoas idosas. E eu vejo muitas pessoas sequeladas que podiam estar numa situação diferente se tivesse conhecido um pouquinho antes, né, o aloe vera. Aí melhora, mas podia estar numa situação diferente. Boa noite, doutor. Boa noite. Boa noite a todos. Me chamo Marcelo Neres. Venho lá de Tapera, trazido por Edivan da Silva. E eu quero saber qual é o mais indicado para quem tem problema de pressão alta. É o meu caso, né? Estou com Certo. problema alto. Pronto, você fala do tipo, né? Se você tomar qualquer um dos 4 de forma continuada, é excelente. Por que ele é bom para hipertensão? Ele vai depurar um pouco essa questão da retenção de líquido, né? Ele vai melhorar a microcirculação, indo o sanguezinho arterial, saindo venoso e circulando, você vai tirar uma série de substâncias, a concentração de sódio, de potássio, tudo vai alterando a dilatação das artérias, e tem muita, no livro tem a questão vascular bem definida. Então, qualquer um dos 4 serve, você tomando diariamente, isso importa muito. Se você for querer ser mais específico, o Berry Nectar, ele tem uma ação no sistema urinário, então ajuda a tirar um pouco mais dessa retenção de líquido, mas eu digo a você, qualquer um dos 4, se você usar continuamente. Agora tem uma outra coisa, que é o Age Mais. O Age Mais, ele tem um efeito vasodilatador arterial e é a arginina, que é um aminoácido, que hoje é considerado inclusive medicamento. Ele entra em protocolo médico de tratamento. Poderia associar também.
Tem uma pessoa aqui. Boa noite a todos. Boa noite. A todos. Meu nome é Wallace. Tudo isso que o doutor está falando aqui é verdade. Eu já passei por isso, eu tive um problema de intestino, fui internado aqui no hospital, o doutor nada abriu e mandou morrer em casa. Vixe, meu E eu, por sorte, meu vizinho, o doutor Geraldo Magela, diretor do hospital, procura a doutora Galita Gama lá em São Paulo. E nisso a minha cunhada chegou com aloe vera. E todos os remédios que eu tomava naquele momento só me sentia bem com aloe vera. Fui tomando aloe vera, fui para São Paulo, fiz a segunda cirurgia lá. A doutora lá foi necrose intestinal. O intestino apodreceu, né? Eu sou um milagre de Deus, da medicina, em terceiro lugar, o aloe vera. Isso eu estou falando aqui para vocês, que é tudo verdade que o doutor está falando aí. Parabéns pela sua pesquisa. Tá de parabéns mesmo. Eu recomendo, que eu sou uma prova viva disso. Muito bom, Alex. Eu não sabia que você tinha passado por isso. Né? Fazia um tempo que a gente não se via, mas assim, o intestino ele tem uma vascularização, né, as mesentéricas, e às vezes você cria trombose, isso cria necrose, né? Ele perde a vascularização e são doenças graves, são doenças gravíssimas. Você foi numa excelente cirurgia, né? Assim, ali foi um renome nacional. E o aloe vera, ele com certeza ele beneficiou em várias etapas dessas, no pré, no pós-operatório, na vascularização, na desinflamação, né? Então, muito bom. Boa noite. Boa noite. Posso levantar? Sim. Eu quero primeiro, eu sou Tatiana, sou de Água Branca, no interior. Acho que algumas pessoas já conhecer a cidade do frio, né? Tá tão frio quanto o ar-condicionado aqui da Gente, ó, eu sou enteroterapeuta, um profissional que foca na saúde intestinal, gastrointestinal. Eu comecei a minha vida, doutor André, como fitoterapeuta. Então, eu sou apaixonada pelas plantas, pela saúde, e eu tive muitos casos de sucesso, né? Minha vida foi um pouco sofrida, porque meu filho mais velho, de 19 anos, ele tem dermatite desde criancinha, porque ele foi uma criança criada com danoninho, todinho, biscoito de balduco. E hoje a gente entende que quando a gente protege essa criança nos primeiros 1000 dias de vida, ela tende a ter uma saúde melhor, ter uma imunidade maior e não desenvolver esse tipo de doença, principalmente alergias. Né? Então, meu filho era extremamente doente, ele tinha crise convulsiva, ele tinha alergia, ele tinha uma série de coisas. Eu percorria o mundo atrás de uma cura. Eu fui para centros onde tinham grandes médicos, e fui para Goiânia, fui para São Paulo. Depois eu fui para Recife, que o médico que vinha dos Estados Unidos atender em Recife. E eu achando que a esperança do meu filho ela teria que ser terceirizada. Então, como o doutor André falou, o dia a dia, o que a gente faz em casa, participar desses programas de saúde, buscar através da leitura de um livro desse, que eu quero parabenizá-lo, isso é histórico, porque eu sou uma pesquisadora do aloe vera. Eu cheguei até você quando você lançou o livro digital. Acho que eu fui uma das primeiras a adquirir. Isso. Entendeu? Então, porque é difícil a gente encontrar coisas assim que falam sobre a natureza, né? A indústria farmacêutica, ela barra muito a gente, né? As pessoas não acreditam quando o senhor desse levanta e fala, eu fui curado com um problema gastrointestinal terrível, que o médico mandou morrer em casa. Então, mesmo a gente levando essa história, gravando, ainda tem pessoas que duvidam. Então, quando o Adriano chega e fala que a gente pode dar uma carteirada com um produto desse, com base científica, isso é muito forte. Então, eu quero que você leve para a vida de vocês, que eu quero só dar um simples relato, que meu filho ele foi curado com as ervas, com as plantas, eu tirando tudo que inflamava o corpo dele de dentro de casa, e a nossa vida mudou. E o que mais me impactou foi ele nunca mais ter crise. Isso já fazem 10 anos, porque eu pegava meu filho no colo, desacordado, sem respirar, e eu levava aos prantos para emergência. Eu sou formada em enfermagem, minha carreira como enfermeira era enfermeira obstetra, hoje não atuo mais, trabalhava na emergência. Mas não sabia lidar com a situação de ver meu filho sempre apresentando aquelas crises todas as vezes que a neuro aumentava a dose do remédio, e ele não tinha saído, eu achava que eu tinha que conviver com isso para sempre. E hoje eu falo para vocês com convicção que ele foi curado através desses hábitos que a gente introduziu em casa, retirando tudo que inflamava o corpo dele.
e hoje ele não tem mais crise, a dermatite é controlada. E por que eu cheguei aqui no Aloe Vera? Porque o Aloe Vera fez parte da nossa vida. Eu tenho uma mentoria de saúde, eu tenho mais de 1.000 alunos do mundo inteiro, na Bélgica, Itália, Estados Unidos. E eu comecei a mostrar para as pessoas que a gente podia tratar aquelas pessoas com base, com natural, com simples que funcionava. Né? Então, a mentoria não era nada além do que fazer você enxergar que as coisas naturais, elas são mais importantes do que qualquer outra conduta. Eu sei que a gente precisa dos profissionais, né? Uma pneumonia, a gente não trata tomando somente aloe vera, melhora, claro, mas às vezes é necessário entrar com antibiótico terapia. Então, eu lancei essa mentoria na intenção de ensinar para as pessoas que o simples que funcionava, né? Então, a gente, quando vê a questão da mocinha que falou do aneurisma, né? Do sobrepeso, das doenças metabólicas, a gente se desespera, mas o primeiro passo, ele começa aqui, a gente aprendendo com profissionais excelentes como ele, que estudou mais de 400 artigos científicos e deixou aqui nesse livro um resumo desses artigos, trazendo vida e esperança para as pessoas. Então, o que é que eu quero falar para vocês sobre a Aloe Vera? As meninas estão aqui, todas elas minhas mentoradas, minhas alunas, eu trouxe aqui comigo, todas elas sabem o quanto eu defendo a Aloe Vera. Eu trouxe a Aloe Vera para a minha vida há mais de 2 anos. Então, usava a Aloe Vera que não tinha qualidade. Por isso que eu cheguei aqui com o doutor André e com o Adriano. E hoje eu me orgulho de dizer que eu posso oferecer um produto que salva a vida de tantas pessoas. Então, eu tenho muitos casos de sucesso, gente, dentro da mentoria, usando a Aloe Vera. Essas meninas aqui, foram inúmeros os frascos que elas consumiam. Então, por isso que eu cheguei no doutor André, porque eu precisava saber mais sobre esse produto. E ele salva de verdade. E eu quero falar, doutor André, que a coisa que mais me impactou. Meu pai, ele teve um câncer de pâncreas, cabeça de pâncreas. É um câncer muito agressivo. É grave, né? E o aloe vera, ele tem mais de 15 enzimas digestivas. E quando eu chego dentro da mentoria, assim, para os alunos que chegam para mim muito inflamados, que dizem, não consigo comer carne, eu não consigo comer isso, comer aquilo, que não digere. O que é que a gente corre de primeiro? A digestão. Então, a aloe vera, por que ele é um caso de sucesso dentro da mentoria com esses alunos? Porque a gente começa a trabalhar essa parte digestiva, ele tem mais de 15 enzimas para quebrar carboidratos, proteína. Tem pessoas que têm dificuldade de quebrar gordura, tem pessoas que têm dificuldade de quebrar um simples carboidrato, que ele é o mais simples, né? Começa pela boca, a amilase, salivar, ela já vai quebrando aquele alimento para que ele possa ser digerido adequadamente. E quando a gente não digere, a gente adoece. A gente produz endotoxinas que inflamam o corpo, né? Que causam toxinas inflamatórias e a gente adoece. Então, gente, esse produto, o meu pai, com esse câncer de pâncreas, ele teve a sorte de sair de lá, do médico dele, do oncologista, que trabalha em São Paulo. E todo mundo imaginava que ele ia sobreviver, porque foi o câncer que matou o Steve Jobs, um cara bilionário, que tinha condições de fazer os maiores tratamentos do mundo, né? E eu pensava que aquilo era uma sentença. Meu pai saiu com a prescrição de enzimas digestivas. Só para concluir, para que vocês entendam por que eu cheguei aqui, por que é que eu sou apaixonada por esse produto. Por conta, principalmente, dessa quantidade de enzimas, porque ele tem quase todas as enzimas que a gente precisa. Se a gente não tiver enzimas suficientes, pessoal, a nível de pâncreas, não tiver ácido biliar suficiente, se não tiver um pH estomacal ideal para quebrar esses alimentos, a gente tende a adoecer. Então, o último curso que eu fiz, com a doutora Denise Carvalho, ela é a maior referência de gastroenterologia do país, e ela falava o seguinte: a pepita de ouro da nossa digestão se chama enzima digestiva. Se você não tiver condições de pegar o paciente e tratar com as fases que a gente percorre, primeira, segunda e terceira, para corrigir digestão, absorção e tudo mais, a gente vai entrar com enzimas digestivas, porque elas são o principal suporte, né, para que a gente possa ter uma saúde melhor. Então, meu pai, quando eu vi que ele começou a sobreviver desse câncer, que foi muito agressivo, ele fez uma cirurgia enorme, que tirou parte do pâncreas, parte do intestino, e foi uma cirurgia muito extensa, mas hoje fazem 10 anos que meu pai operou do câncer de pâncreas. Muito bom. Então, mas de lá até aqui, ele nunca deixou de usar as enzimas digestivas, e hoje ele é um usuário do aloe vera. E eu tenho certeza que ele contribuiu muito para esse câncer, que ele é extremamente agressivo. Então, doutor, quero parabenizar, dizer que no consultório a gente tem infinitos casos de sucesso. Infinitos, tá? Casos de pessoas que passaram por diversos profissionais, gastroenterologistas,
Teve um caso, só resumindo rapidinho, de um adolescente. Ele tinha 19 anos, ele tem 19 anos, e ele chegou para mim, ele fazia cocô mais de 20 vezes por dia. E ele não tinha condição de fazer tratamento nenhum. E quando ele saiu do meu consultório, ele saiu com frasco de aloe vera. E eu falei o seguinte para ele, ó, a gente vai começar o seu tratamento, eu vou lhe ajudar. E ele não tinha vida social, não saía de casa, porque ele evacuava o dia inteiro, festa amolecida, e achava que não tinha mais resposta. E o gastro falou que para ele, vamos entrar com a sertralina, porque eles usam muito para aumentar a serotonina, né? Sim. E achando que isso ia ser o suficiente. E ele não melhorou. E ele dizia que era porque ele estava nervoso, preocupado, mas já eram 2 anos com esse problema. E quando ele saiu do frasco do aloe vera, ele chegou 3 dias depois, a esposa dele me ligou e disse, a gente não está acreditando. O meu esposo ele só evacuou 3 vezes. E de lá até aqui, fazem 6 meses, ele nunca mais apresentou esse quadro. E é impressionante, ele só saiu com o frasquinho da aloe vera no meu consultório. Então, só quero dizer a vocês, gente, acreditem, o André está entregando um tesouro aqui para a gente, tá? E que a gente possa propagar mais essa notícia, para que a gente possa salvar a vida de muitas pessoas, assim como eu, impactei tantas vidas, e por isso que eu acredito. Quando ele conversou comigo, vamos entrar no time da aloe vera, eu vim com toda a certeza por saber da qualidade do produto, da pureza, um gel purificado. Os que eu fazia uso não tinha selo, eu tinha que esconder o rótulo, as meninas sabem dessa história. Tinha que esconder o produto, mostrar sua babosinha, e não tinha selo, não tinha certificação. Então, hoje eu tenho segurança de mostrar esse produto. Muito bom. Obrigada. Muito bom. Parabéns. Show! Muito obrigado. Caramba, uma aula, hein? Muito bom. Só mais uma pergunta, a gente a encerra falta para de o coffee enzima break. equivale a... O corpo não sobrevive, né? Você tem que ter enzima. É um catalisador, não tem jeito. Muito bom, parabéns. Tem mais uma só para a gente ir embora. Tá. Ih, será que eu sei? Boa noite, eu sou Jeane de Major. Eu gostaria de saber quais os benefícios que o aloe traz para quem tem fibromialgia. Fibromialgia é muito bom. É uma patologia muito comum, muito frequente, e a gente cada vez mais vê o diagnóstico. Parece como doença autoimune, mas não é. É pouco entendida ainda pelos médicos, só quem entende quem tem. Mas esse efeito imunomodulador, ele age diretamente. Pacientes com fibromialgia que eu tenho no consultório, não porque eles vão para mim com fibromialgia, mas tem também. Porque assim, a obrigação do médico hoje não tratar só o ouvido, nariz, garganta, o cabelo, o que for, você tem que tratar um corpo. Né? Um corpo com tudo aquilo que a gente falou. Então, essa ação imunomoduladora, esse efeito, essa regulação inflamatória, nessa dosificação das dores, inclusive da acessibilidade, ele melhora muito. Então, assim, a dose mínima de 100 ml 2 vezes por dia, uso contínuo, tá certo? Ajuda muito, muito mesmo. Muito bom. Muito bom? Uau, olha aí, gostaram, tá vendo? Gostaram. Doutor André Valente, você tem quantos mil pacientes cadastrados na base? Tem microfone. Oi? Tenho 37 mil. 37 mil pacientes. Atende desde quando nasceu você? Não. Eu atendo desde... Aqui, né? Desde 2002. Desde 2002. Tem 25 anos. Muito bom. Olha Esse só. banco de dados é de 2003 para cá, porque 2002 era outro programa, eu perdi os dados, aí 2003 para cá. Ah, então dá mais gente então ainda. Dá. Né? E outros consultórios. Cirurgia, tem um número de cirurgia também, não? Tem mais de 6 mil. Mais de 6 mil cirurgias. Base de crânio, lá vai. Tem. Nariz, Tem. garganta. Tem. 3 vezes na China. 3 vezes na China. 2 na NASA. Na NASA. Estudando, mas só fui 4. O cara é impressionante. Primeiro médico no Brasil a implantar o hospital de campanha contra a Covid. Foi. Municipal. Foi ele, primeiro. Eu não, né? O grupo lá. Muito top. Né? Bom, eu já garanti meu livro e já tenho o autógrafo. Quem adquiriu o livro, ele custou um valor simbólico. Mas se tiver um autógrafo, aí se torna algo assim. Aí não tem. Eita. Quem quiser o autógrafo, ele vai ficar nessa mesinha aqui. Vocês vão fazer uma fila educadamente. E ele parando. Enquanto isso, nós vamos ter também... Quem gostaria de tomar aloe mango? Eu. Degustação ali, prontinho para todo mundo. Já sei que eu não vou tomar. Coffee break. Quando terminar aqui, não tem mais nada. Vou deixar 1 litro para você. Não, tranquilo. Tranquilo. Olha só, mais um aviso.
alguém aqui está conhecendo pela primeira vez, ou tinha curiosidade, ou ouviu falar, ou usou o produto, mas de repente hoje está a fim de empreender, construir um negócio também da livre iniciativa, tá? A partir da sua casa, né? Não precisa deixar o emprego, não é essa a proposta, não é para deixar o emprego ou fechar a empresa, é para você apenas somar, né? Compartilhar de coisa boa, como foi bem colocado aqui por nossa amiga, né? Que a Tati, já estou chamando de Tati, Tatiana, né? Que foi lindo. Enfim, você quer também se tornar um dono de negócio Forever, não é um vendedor da Forever, representante da Forever, entrei na Forever, vou vender Forever. Não é isso, pelo amor de Deus. Não é isso. Não é catálogo, não é isso. É se tornar dono de um negócio, dona de um negócio e construir uma rede de negócio. Também não é pirâmide, essas coisas, não sei o quê, empresa de pé por mim, também não é isso. Não é isso, tá? Você acabou de ver a seriedade de um dos nossos produtos. Caso você queira, procura a pessoa que te convidou e ela vai poder tirar maiores dúvidas e você também ingressar. Igual um dia, tantos outros que também começaram. Eu sou um deles, né? Eu e minha esposa conhecemos esse negócio no ano de 2007. Estamos completando 20 anos de jornada. Né? Então, assim, maravilhosamente, é um negócio seguro, moral e ético. Se você busca isso, e qualidade de vida, bem-estar, e trabalhar do jeito que você quer, com as pessoas que você quer, onde você quer. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Inclusive, no próximo mês, nós vamos ter uma imersão Águia Dourada, que é o nosso programa educacional, né? É o único do Brasil e da América Latina, que é altamente intenso. Então, a imersão Águia Dourada, o doutor André Valente faz parte dessa imersão, é fruto disso aí, é prato da casa, tá certo? Vai acontecer aqui, nesse auditório, dia 23 do mês de... Tá errado aqui, né, Júlia? É agosto. Mês de agosto. Erro de digitação. Tá certo? Então venham estar conosco. Também é 23 de agosto. De agosto. Diga pro outro assim, vai, diga pro outro. De agosto. Pronto, 23 de agosto. Ah, acho que aqui tá 23. Tá, cadê? Tá agosto, tá certo. Aqui tá certo, ó. 23 de agosto. E tem o pessoal que se torna alta performance, que faz no mínimo 5,5 de negócio, o pessoal que já é do negócio sabe disso, aí vai poder levar para casa uma maleta exclusiva, personalizada Forever. Coisa mais linda, tá? Para você poder sair por aí se amostrando. Beleza? Então, doutor André, fala. Se tem uma coisa que vocês viram aqui, que eu sou... Ninguém tem dúvida que eu sou apaixonado pelo aloe vera. Tem? Não. Tomo meio litro a 1 litro por dia, falo pra caramba, escrevo livro, tudo isso. E eu sempre falo uma coisa. Eu sou apaixonado pelo aloe vera. Para mim, os produtos da Forever, eu sou apaixonado. Mas eu amo o negócio que a Forever fez. Porque ele é transformador de mentalidade, de vida. É claro que não é você entrar superficial e fazer superficial, achar que vai chegar em algo master mega. Não, mas você pode chegar no master mega. Tem que saber se aprofundar, entender o processo, fazer, ter constância. Por que 37 mil pacientes? Como é que você consegue isso? Um após o outro. Qualquer que seja a profissão aqui de vocês, o que for, número é um após o outro. Dia é um dia após dia, e assim por dentro. Então, assim, quem pudesse permitir, eu vi a grandiosidade desse negócio, não foi rápido e fácil, a gente vai criando os despertares, mas quando eu me permiti, tive humildade para entender e a ouvir quem sabia mais, e começar a criar o caminho, e por muitas vezes receber aquelas chacoalhadas que você mesmo me deu, e que me fizeram muita diferença na minha evolução, no meu dia a dia. E eu digo a você, eu tenho vários negócios, sou um cara que já fiz muitas coisas diferentes. Um dos principais, uma das maiores diversificações que eu tenho de renda, e que eu aposto muito na minha renda passiva e meu futuro, inclusive que vai ficar de forma hereditária, é o negócio em rede. Eu tenho hoje 1.600 e poucas pessoas na minha rede, eu fiz uma após a outra. Então, se você tem 10, faz 11, faz 12, faz 20, faz 100, 200. Isso é um processo que, se você entender, é simples. Só tem que ser feito. Então, assim, eu sou apaixonado pela aloe vera, mas amo o negócio. Uau! Agora, vamos fazer uma foto? Eita, Cadê o pessoal da foto, retrato? Rapaz, tem até comendo ali. O pessoal do retrato, a gente fica aqui, aí faz uma foto assim, ó. Tchau. Cadê o pessoal? Pode me ajudar? Bora. Eles estão filmando não sei quem. Ô... Ah, passou o tempo da pergunta. Vai rapidinho antes da foto. Vai.
Boa noite, eu me chamo Eliane, Major Olha, só falta 10 segundos. Aí eu queria saber, quem toma bebida alcoólica, se pode tomar o aloe vera? Pode, eu bebo também. Eu também bebo, pode. Na verdade, assim, é um cabo de guerra. A bebida inflama, a bebida ela traz alguns benefícios e alguns malefícios. O cabo de guerra pro lado de cá é o aloe vera. E não tem interação, tá? Boa pergunta.